Olá! O nascimento de uma criança sempre gera ansiedade e medo nos pais, principalmente quando aquele é o primeiro filho. Mães e pais de primeira viagem são inseguros, até mesmo quanto a segurar o bebê no colo. E tanto cuidado faz sentido. No mundo todo, 4 milhões de recém-nascidos morrem antes de completarem 1 mês de vida. Para falar sobre os cuidados com os recém-nascidos, o Viva Saúde desta semana convidou a médica residente em pediatria da UFV, Carolina Costa e Silva. Bem-vinda, doutora Carolina. Obrigada. Muito obrigada pela sua presença aqui. Obrigada. Quais são as orientações mais importantes que vocês que são pediatras dão aos pais quando os bebês saem da maternidade? O que é preciso saber para começar? Porque é o que eu disse aqui, tem pais e mães de primeira viagem que são muito inseguros. E aí vem a avó dando palpite, a tia, a madrinha, todo mundo, e assim, isso gera uma ansiedade maior ainda, cria conflitos às vezes, sendo que a criança por mais cuidado que tenha desses avós, desses mais antigos, no dia a dia o pai e a mãe mesmo que cuidam, né? O que eles precisam saber para diminuir um pouco essa ansiedade? Com certeza, Lé. Bom, inicialmente a gente sempre tem que seguir a orientação médica. Então, evitar aqueles mitos, evitar aquelas crenças antigas do que o vizinho falou, o que a avó falou, né? Porque muitas vezes acaba gerando erro. Então, a nossa primeira orientação é aleitamento materno. Então, manter o aleitamento materno exclusivo até os 6 meses de vida é o primeiro ponto que é colocado na maternidade. Evitar o uso de água, chá, medicamentos, tá? Que isso é bem importante. Quanto ao aleitamento, toda mãe tem que sair do hospital dando mamar, assim? Ela só ganha alta quando o leite desceu? Eu já acompanhei um parto de uma amiga que ela ficou 2 dias e não conseguiu, o leite não descia de jeito, não sei se o correto é falar isso. Mas deu certo, depois deu certo, mas ela ficou lá. Isso é uma praxe? Isso seria o ideal, né? Porque a ejeção do leite, ela depende de vários fatores. Principalmente, em primeiro lugar, a sucção do bebê. Então, colocar o bebê para sugar mesmo, que aquilo é novo para o bebê, né? O primeiro contato, mãe e filho. E com esse processo de sucção que vai gerar essa ejeção do leite, que é um processo hormonal e também muito emocional. Às vezes, o ambiente de maternidade não se torna um ambiente muito propício, devido, às vezes, você está numa enfermaria, tem muitas pessoas, né? Muitas mães. Às vezes os pais de outras crianças, então às vezes não fica tão à vontade. Mas o ideal é que já tivesse estabelecido esse vínculo e essa prática. Mas claro que quando a mãe chega em casa, se torna um ambiente mais adequado, que ali ela vai estar na casa dela, né? Com o familiar dela, o quarto, então tudo isso. Com a privacidade, mais preservada também, então, né? Isso que gera às vezes um incômodo, né? Exatamente. Mas é um processo até que a mãe pode se preparar antes, né? Existe lá no Hospital São Sebastião, se não me engano, um serviço que ensina as mães a darem mamar para os filhos e a se preparar para o aleitamento. Postura, para não sentir dor, não é assim? Sim, que é muito importante, né? Acaba que a gente vê quem nunca foi mãe, acaba que acha que é muito fácil esse processo. Mas quem lida ali com a prática sabe o quanto é difícil, né? Até, como você citou, essa questão de postura, a mãe sempre manter uma postura ereta, relaxada, apoiada, né? Não ficar curvada, sempre apoiar a cabeça do bebê, sempre trazer o bebê até o seio, não a mãe se curvar ao bebê, porque acaba que diminui o tempo, né? De que a mãe vai conseguir manter esse aleitamento. Eu falo por mim, eu acho que eu já até contei isso aqui no programa uma vez. Eu tive filho há muitos anos atrás, muito novinha, muito sem experiência, com toda essa ansiedade. Para mim, amamentar foi muito difícil. Então, todo mundo fala, amamentar é tão lindo. Eu falei, gente, para mim não teve nada de lindo. Depois mas no começo é um processo difícil. Mas tudo dá certo, desde que você mantenha a calma, né? Diminua a ansiedade, né? E se tiver essa orientação, porque realmente é incômodo ficar naquela posição de 3 em 3 horas, é cansativo, mas a natureza dá um jeito em tudo, né? Dá, com certeza, né? Então, assim, a mãe tem que ter bastante boa vontade, bastante paciência, que acaba que ela consegue, né? Na maioria das vezes, seguir com o aleitamento materno. E se não conseguir, tem orientação para isso? Sim, aí o ideal é procurar um pediatra,
né, ou um médico da família, do posto de saúde, para poder estar orientando quanto ao uso de fórmulas infantis adequadas, ao preparo adequado. Quem dá orientação para a mãe sobre a amamentação é o pediatra mesmo? Olha, toda a equipe do hospital é responsabilizada por isso. Então, isso não é só papel do pediatra, não é só papel do enfermeiro, isso é papel de toda a equipe. Então, o aleitamento materno assim, é uma bandeira mesmo que a gente carrega e prega, que é papel de todos. Então, assim, o pediatra tem a obrigação de orientar, o próprio ginecologista, o obstetra tem essa obrigação também de falar, de orientar, né, que é o outro lado ali da relação, que também então, é papel de todos. Se não for o pediatra ou se a mãe não se sentir segura o suficiente, aqui em Viçosa, né, repetindo, tem esse serviço de orientação para as mães saberem dar o mamar, retirar o mamar se for o caso. Sim, não é? Lá no hospital nós temos o banco de leite, né, que ele realmente nos auxilia para as mães com essas dificuldades, na avaliação de mama, avaliação de pega mesmo do bebê, auxiliar as mães, né, com dificuldade de ordenha mesmo, de conseguir tirar o leite da mama, as mães que às vezes já estiveram alta do hospital, mas em casa estão com mamas que às vezes a mama está muito cheia e a criança não consegue sugar. Então às vezes você precisa de fazer uma ordenha desse leite para ajudar isso a se tornar mais fácil. Então, lá nós temos esse serviço que está disponível para a sociedade. Ninguém precisa passar aperto, ninguém precisa sofrer sozinho, vai para o hospital. Exatamente. Que lá tem essa orientação que acalma, né, e tranquiliza e facilita esse processo. Ainda com questão à nutrição, ao aleitamento. A criança sai de casa, pode estar calor demais, pode estar a criança chorando muito, não é para dar nem água nem chá. Não é para dar água nem chá, porque o leite materno, ele já tem, falando da água, né, ele já tem quantidade hídrica necessária para a criança nesse primeiro momento, tá? E o chá, que muitas vezes é usado na tentativa de melhorar cólicas, né? Tentativa de acalmar a criança, não tem comprovação científica, tá? E essas substâncias do chá podem até piorar o quadro, por exemplo, da cólica. Então, a gente não aconselha de forma alguma. Realmente, até o 6º mês de vida, manter o aleitamento materno exclusivo. É suficiente, mesmo em tempo de muito calor, não precisa dar água para o bebê. Sim, com certeza. E com relação ao coto umbilical, né? A criança sai do hospital, com quantos dias aquele umbigo deve cair? Se não cair, o que a mãe deve fazer? O que não é normal em relação ao umbiguinho do neném? Tá. O coto umbilical, em primeiro lugar, a gente tem que ter bastante higiene, a mãe sempre lavar as mãos antes de manipular o coto, tá? O que a gente orienta é o uso do álcool, tá? Do álcool 70%, na base do coto umbilical, que seria na base, quando encontra, né, o coto com a barriguinha do bebê, o umbiguinho, passar ali com uma haste flexível ali ao redor, e não preciso de passar nenhuma pomada, de passar nenhum outro produto, tá? O coto cai normalmente até uma semana de vida. E se não cair? Se não cair, realmente deve procurar um atendimento, porque existem algumas doenças que estão relacionadas, em que um alerta seria o coto umbilical não ter caído. Por exemplo? Tá? Imunodeficiências primárias, tá? Infecções, isso podem retardar essa queda do coto umbilical, né? Então, assim, passar, por exemplo, metiolate, iodo, nada disso, é só álcool? Não é indicado, tá? E muito importante lembrar também para as mães, não usar moeda, nada para conter aquele umbigo depois que cai o coto, nada para conter, porque a gente ainda pode gerar uma infecção local. Mesmo, antigamente usava botar moedinha e amarrar para o umbiguinho ficar para dentro. Usar um coeiro, alguma coisa assim, uma cinta. Então a moeda, o risco de infecção, né, risco de uma infecção que chama onfalite, que é a infecção ali da região do coto umbilical. Então a gente não deve usar, mesmo aquelas pessoas que falam, mas eu fervi a moeda. Não tem indicação de usar, e nem usar faixas, cintas locais, porque além de não vai ter benefício, tá? Se o umbigo do bebê tiver que ficar para fora, protuso ou não vai ser isso que vai
vai mudar. Então a gente isso não... é uma coisa genética? Não tem nada a ver com o fato do cuidado, não? Uma questão mesmo anatômica, tá? Que muitas vezes até se o umbiguinho ficar para fora, depois isso pode vir regredir conforme o crescimento da criança, conforme o desenvolvimento muscular local, tá? E além do risco de você causar um desconforto na criança, né? Desencadear refluxo, alguma coisa assim, que a criança vai ter quando aperta o umbiguinho, põe aquela faixinha. Então não usa mais isso. Não usar em hipótese alguma. Porque antigamente, assim, bem antigamente, as crianças não podiam nem tomar banho enquanto o coto não caísse, o umbigo não caísse. Usava, né, só lavar assim com um paninho, não tem nada disso. Pode dar banho, pode molhar? Pode dar banho, pode molhar, não tem problema não. O importante é só secar posteriormente e fazer esse cuidado com álcool. Seca com a toalha mesmo ou com a fraldinha? Isso, bem delicadamente, né, a região, e passar o álcool, conforme eu já falei anteriormente. O que se pode esperar das crianças, dos bebês recém-nascidos, assim, na primeira semana? Existe um mito de que cólica só acontece a partir do primeiro mês, que a criança, Por que nenenzinho chora tanto? Se ele não sente cólica, ou ele sente? Sim, isso é uma dúvida muito frequente entre as mães, né? Então, é o que acontece. Inicialmente, o bebê tem diversas demandas, né? Ele pode estar com frio, ele pode estar com calor, ele pode estar com fome, né? Ele pode estar incomodado com uma roupa apertada, pode estar, né? Então, a mãe tem que, inicialmente, tentar identificar. Ele pode estar com a fralda suja, né? Precisando de trocar. Então, a mãe primeiro tem que identificar uma dessas causas. Muitas vezes a criança quer só o colo da mãe, quer só, né? Ali ser carregado, ter o aconchego da mãe. Então, primeiro a gente identificar essas causas. Mas realmente a partir do primeiro mês a gente pode ter as cólicas do lactente, que são próprias da idade, mas que não é um processo de doença, não é um processo patológico, que é até bem complicado a gente convencer as mães de que isso é uma coisa que realmente acontece e que passa. As mães começam a perceber que essa cólica tem hora marcada. Então, normalmente ela acontece no final da tarde, à noite. As mães, elas vêm com esse relato, olha, é uma cólica de horário. Ela vem já naquele horário mais ou menos de todos os dias e ali com o tempo passa. Então a mãe tem que tentar, né, nesse momento, tentar identificar se existe algum dessas situações de desconforto e tem algumas medidas que ela pode fazer para tentar confortar esse bebê, né, que seriam massagens suaves na região da barriguinha, em movimentos circulares, fazer movimentos com as perninhas, tipo movimentos de pedalar, que isso ajuda, né, que aquela dor local seja amenizada. A mãe ainda pode dar um banho morno, né, que também acalma, tranquiliza a criança, colocar a criança, né, à vontade, oferecer o seio materno e realmente ter paciência, porque isso passa. A partir do 4º mês de vida a gente observa uma diminuição, tá, da ocorrência dessas cólicas do lactente. Parece que não vai passar nunca, né? Esses 3 primeiros meses. Isso aqui é muito simples falar. Falar, mas não é fácil, não. Uma pergunta, criança recém-nascida tem que fazer cocô todo dia? Ou pode passar, não é nenhum drama? Não é um drama e é uma questão realmente também muito importante. Porque o bebê que está em aleitamento materno exclusivo, ele pode ficar até uma semana sem evacuar. Sei que isso geraria, assim, uma grande ansiedade nos pais. Mas é totalmente fisiológico que essa criança, né, possa ficar até uma semana sem evacuar, tá? Então, as mães ficam bem ansiosas, mas podem ter essa tranquilidade. O que a gente tem que ressaltar é que é terminantemente proibido a gente oferecer óleo mineral ao recém-nascido, tá? Pelo risco de aspiração, pelo risco de uma pneumonia lipoídica. Então, assim, a gente não pode fazer isso. Quando o intestino prende, as pessoas dão aquele óleozinho? Óleo mineral. Não pode. Então, é muito grave. A gente recebe em pronto atendimento crianças que as mães, numa tentativa, claro, né, de sanar aquela ansiedade da criança não ter evacuado, e dá o óleo mineral e a criança pode aspirar esse óleo para o pulmão, causar uma lesão muito grave, uma lesão muitas vezes irreversível. Doutora Carolina, nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos daqui a pouco falando mais sobre os cuidados com o recém-nascido. Um instante só.